Saudamos a todos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais uma aula da EBD Online. Isso mesmo, né? EBD, em tempos de pandemia, está transmitindo pelas plataformas a sua lição. Não podemos deixar de levar a palavra do Senhor aos nossos alunos, certo? Então você que ainda não é inscrito no nosso canal EBD Restinga, vai lá, se inscreva, deixe seu like lá, curta, compartilhe e juntos estaremos levando a palavra do Senhor. Para iniciarmos a nossa aula, vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por este momento. Pai, te louvamos, te bendizemos, porque sabemos que só o Senhor é Deus. Somente Tu, Senhor, pode todas as coisas. Nos abençoa neste momento, todos aqueles também que estão assistindo, Senhor, e que os nossos corações possam estar abertos, nossos ouvidos e nossa mente, para receber de Ti, Senhor, neste momento a Tua palavra. Pai, muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Nós falamos na última lição, né, sobre doença, tô fora, isso mesmo. E hoje a gente vai estar falando da lição 8, que tem por título, quem é esse aí? Vamos descobrir quem é esse aí então, tá? Mas abra sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, vamos manusear a nossa Bíblia adolescente, né? E todos aqueles que têm a palavra do Senhor aí em mãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos 139. E hoje a nossa leitura bíblica vai ser feita de alguns versículos, tá bom? Vão ser realizados de alguns versículos, então não é um texto que vai ser, né, direto, assim, um versículo, né, embaixo do outro, assim. Então nós vamos começar lendo Salmo 139, versículo 1 e 2. Depois nós vamos pular para o 7, certo? E assim eu vou falando para vocês então. Livro de Salmos 139 e versículo 1 e 2, que tem por título assim, ó, Deus onisciente e onipotente. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Agora versículo 7, que nos diz assim, para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Agora é versículo 13. Vamos lá então. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Até o 16. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto. Fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha que profundo, né? Vamos ler de novo o versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, sem formação. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Deus sabe exatamente o tempo que nós viveremos nesta terra, porque já está escrito. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Glória a Deus. Vamos agora ler o 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Salmista, né? Escrevendo este salmo aqui,
um salmo profundo. Se a gente for analisar cada versículo que nós lemos, faltaria tempo para isso, para a gente fazer por aqui, tá? Mas vamos lá então. Eu queria trazer para vocês um reforço sobre algumas coisas que a gente tem falado, né? Eu chamo estudo de palavras assim, aonde a gente vai entender um pouquinho o significado de algumas palavras para a nossa lição. Mas antes, vamos ler o nosso enfoque bíblico, tá? Que está lá em Jeremias, capítulo 1 e versículo 5. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separarei para que você fosse um profeta para as nações. Vamos ler de novo? Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e o separei para que fosse um profeta para as nações. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Glória a Deus. Então, eu falei para vocês sobre a diferença de temor e medo, né? Então, o temor a gente pode entender como respeito, né? Lá no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 13, vocês podem ler um pouquinho mais sobre isso e entender. E o medo? O medo é uma emoção dolorosa, né? Uma paixão animada, mas também ela é causada por uma expectativa do mal, porque o medo traz pavor, traz terror, traz susto às pessoas. E o que nós temos visto nos últimos tempos, né, durante esse período de pandemia, muitas pessoas com medo, muitas pessoas assustadas, aterrorizadas até, né, com medo deste vírus, desta situação que é novo para todo mundo, mas a gente precisa confiar no Senhor. E nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo, porque Ele é onipotente, né? Ele é soberano. E a gente precisa entender também qual o objetivo de Deus na nossa vida. O Senhor não criou o ser humano para que ele vivesse em isolamento. Deus criou o homem para viver numa sociedade. E Deus nos escolheu com o propósito também de anunciarmos as boas novas do seu reino. E como que faremos isso se estivermos isolados, né? Se estivermos fora em convívio com a sociedade? Sabemos que tem as plataformas, tem as tecnologias que nos ajudam, que favorecem, né, esse momento de evangelização. Contudo, nós também compreendemos que falar olho no olho, né, para as pessoas que Jesus ama, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, é muito diferente e é muito importante. Então nós devemos confiar no Senhor, porque o medo não vem do Senhor, e ser corajosos. Uma vez lá na Bíblia, né, o Senhor Deus falou assim para Josué, quando ele estava num momento difícil, no momento que ele conversava com Deus, e Deus disse para ele: ser forte e corajoso, né? Então que nós possamos ser fortes e corajosos para que juntos possamos anunciar a palavra do Senhor. Quando nós pedimos para vocês curtirem, compartilharem, né, as lições bíblicas do infantil ao adulto, é porque nós queremos e desejamos que a palavra do Senhor seja anunciada. Aleluia, porque tem muitas pessoas que ainda precisam conhecer de Jesus, precisam entender e compreender quem é esse Jesus. Por que ele morreu na cruz? Por que ele é onipotente? Por que ele é onisciente? Ele está aqui comigo neste momento, ele está aí com você onde você está. E ele tem conhecimento, ele nos sonda, ele nos conhece por dentro e por fora, né? Desde lá, antes mesmo de sermos formados na barriga da nossa mãe, ele já nos conhecia, porque tudo pertence a Deus. Aleluia! Então, e a gente precisa entender também o que é ciência. Eu já tinha falado isso para vocês, mas eu trago novamente para a gente reforçar.
Porque o assunto de hoje, né, necessita essa compreensão maior. Né? O que é a ciência? A ciência é o conhecimento de um determinado conhecimento. Ou seja, para mim entender que 2 mais 2, vamos usar a ciência da matemática, 2 mais 2 é 4, é uma ciência exata, é uma ciência que comprova, né? Ali a gente precisa estudar, eu preciso saber que, por exemplo, 1 mais 1 vai me dar 2 porque eu contei. Da mesma forma, 2 mais 2 é igual a 4 porque houve aí um raciocínio lógico matemático, tá? Mas a ciência do conhecimento, a Bíblia fala, gente, até me emociona, assim, é muita informação e a gente tem pouco tempo para isso, tá? Vou tentar reduzir o máximo, certo? Mas a Bíblia fala sobre ciência. A Bíblia fala sobre conhecimento. E Salomão, quando Deus perguntou o que ele queria, Salomão pediu o que para Deus? Sabedoria. E através dessa sabedoria que Deus deu para Salomão, ele pôde reinar, né, sendo justo nos julgamentos ali, e tantas coisas que a Bíblia nos traz como exemplo, tá? Mas a gente precisa entender que a ciência, então, ela é um conhecimento da verdade ou fatos pela mente, como exemplo, trouxe o exemplo da ciência da matemática aqui para vocês, tá? Mas também tem tantas outras, tem tantos outros exemplos que a gente poderia trazer, tá? Então, a ciência de Deus deve ser, né? Como deve ser? Deus, ele nos formou. Lembra a lição lá? Nós somos a máquina perfeita. Deus nos formou. Ele sabe como nós somos. Ele sabe tudo que nós precisamos. Nada foge do alcance, do conhecimento de Deus. E a filosofia é uma coleção de princípios gerais ou das principais verdades relativas a qualquer assunto. A ciência pura, como o exemplo que eu trouxe aqui, a matemática, ela é construída sobre verdades autoevidentes, aquilo que é evidente, aquilo que eu posso estudar, aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso comprovar, né? Então muitos ainda duvidam dos milagres que Jesus fez. Os milagres estão registrados aqui na Bíblia, né? Mas nós temos, por exemplo, a arqueologia, né? Então, eles estudam, os arqueólogos estudam, né? Essa ciência, e muitos têm sim como comprovar de que, por exemplo, lá as questões do tempo antes de Jesus, né? Existiram as pirâmides no Egito, toda a história, né? O templo de Jerusalém, as ruínas. Então, essa ciência estuda para comprovar de que o que a Bíblia diz na história, né? Diz que existiu, tem como comprovar, tá? Essa é uma ciência que ajuda, certo? Então, olha só, a gente precisa entender que a ciência, ela é importante, ela nos traz conhecimento, sim, mas a gente precisa entender também que existe algumas pessoas que usam desse conhecimento de uma maneira que não, que a Bíblia não aprova, certo? Gente, deixa eu arrumar aqui, ó, que caiu, tá bom? Só um pouquinho. Pronto, agora fica mais bonito. A gente pode continuar, tá bom? Obrigada. É assim, certo? E a gente vai seguindo. Glória a Deus. E o assunto de hoje, ele é bem pertinente e está bem relacionado à ciência. Esse assunto foi muito discutido lá nos anos 90, tá? E fala sobre clonagem. O que é clonagem, tá? A clonagem é a produção de indivíduos geneticamente iguais,
Já pensou? Geneticamente iguais, indivíduos geneticamente iguais, que resulta, né, o processo de reprodução assexuada, que resulta na obtenção de cópias geneticamente idênticas de um mesmo ser vivo. Um micro-organismo vegetal ou animal. Então, será que Deus aprova isso? Se a gente for estudar um pouquinho mais, né, fazer uma retrospectiva lá do início da criação, Deus, ele nos criou seres individuais. Nós temos um DNA diferente um do outro. Nossas características são diferentes uma do outro. Mesmo que a gente possa ser parecida fisicamente, né, ter alguns traços parecidos com o pai, com a mãe, com a avó, com o vô, com o tio, nós somos diferentes. Deus quis nos criar assim. E por que que a ciência, ela tenta, né, ser igual, ter o mesmo poder de Deus? Porque a partir do momento que o homem tenta clonar, né, fazer esses experimentos, será que Deus aprova? Pense nisso que a gente vai chegar lá. Lá nos anos 90, a ciência, ela criou, ela clonou, aliás, uma ovelha, a ovelha Dolly, em 1997. E vocês, para entender, né, que não existe essa possibilidade de clonar, o homem não tem este poder de fazer a clonagem de outro ser vivo, de um ser humano igual ao outro, porque Deus não aprova isso. Tanto é que essa ovelha Dolly, ela teve que ser sacrificada depois de um tempo, porque ela apresentou algumas doenças, Então, a gente vai entendendo aí que as pessoas, elas não podem querer ser iguais a Deus. Lúcifer, quando tentou ser igual a Deus lá no céu, né, ele foi expulso do céu, né? Quem não sabe, Lúcifer é o inimigo, né? É o diabo que foi expulso do céu porque ele queria ser igual a Deus. E nós não podemos, né? Deus, ele é único, ele é soberano. Sabe? Devemos aprender de Deus, sim, mas ele é único. Pessoas que tentaram também, né, ter poder e querer ser igual a Deus. Lá, lembra a história da Torre de Babel? Quando os homens ali com seu... me fugiu a palavra, mas assim, eles queriam, né, ser iguais a Deus ali, eles... vou conseguir. Teve um momento que essa torre, Deus viu, Deus sondou os corações destes homens, a soberba destes homens, né? A torre veio abaixo, e o que aconteceu? Ali houve uma confusão de línguas, onde as pessoas não se entendiam mais, porque cada qual falava uma língua diferente do outro, e isso foi um propósito que Deus tinha para que não continuassem na construção dessa torre, tá? Adão e Eva, lá, quando aceitaram, quando caíram na tentação e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, aonde ali Satanás disse para eles através da serpente que eles não morreriam, não, né? Que eles iriam ter o mesmo conhecimento de Deus. Induziu eles a pecarem e Deus criou o homem com livre-arbítrio. Eles escolheram, Então, eles pecaram. E por causa disso, então, a gente entende que eles também foram expulsos do céu. Aliás, do Jardim do Éden, tá? Porque eles, agindo dessa forma, eles queriam ser iguais a Deus. Mas isso é impossível, porque o nosso Deus é único. E o conhecimento que Deus tem, a sabedoria que Deus tem, gente, para Ele criar, né, o nosso corpo com tantos detalhes internos que nós não conseguimos enxergar, imaginem, olha só. Mas vamos continuar, né? O que é clonagem, então? A palavra clone, ela vem do termo grego
clone, que significa broto, né? A clonagem é a reprodução assexuada de qualquer grupo de células por um ancestral sexualmente produzido. Isso quer dizer que a clonagem é o processo para se produzir outros seres vivos através de técnicas de laboratório. Imagina, Deus criou o homem do pó da terra. Aí vem um homem, um cientista que quer criar outro homem, outro ser humano, né? Por um processo de técnicas de laboratório. O Senhor, Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Aleluia! Glória a Deus! Então, precisamos entender que o ser humano, ele foi criado, né? A imagem e semelhança de Deus. Nenhum laboratório, nenhuma técnica, né, de laboratório, ela pode se aproximar da perfeição de Deus. Tanto é que clonaram uma ovelha, né? Ali um animal. E ela teve que ser sacrificada porque ela apresentou doenças. Então, por quê? Fugiu do controle, não fugiu? Então, como é que vão criar um ser vivo, um ser humano? Como é que vão clonar? Imagina! E a gente precisa entender que a clonagem humana, né, eles dizem aqui que seria um grande avanço, né? Muitos falam sobre isso. Mas por que clonar? Eles dizem que a clonagem humana pode ter os objetivos principais, né? Para possibilitar casais que não podem ter filhos, podem também oportunizarem o objetivo, né? De poder ajudar as pessoas. Nós falamos na última lição do poder de Deus para curar. Se um casal não pode ter filhos, ou por causa da mulher ou por causa do homem, nós temos tantos exemplos na Bíblia, né, de mulheres como Ana, como Sara, que Deus abençoou o seu ventre e puderam gerar filhos. Deus pode curar, mas para isso também precisa de fé, precisa buscar a Deus para que isso aconteça. Deus tem esse poder, tá? Mas muitos que não acreditam na Bíblia, que não aceitam ela como nossa regra de fé, a gente respeita as opiniões, né? Nós precisamos ter ética, é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Elas buscam a solução de muitos problemas através da ciência. A ciência Deus nos deixou para nosso benefício também? Sim, claro. Né? Deus deixou os médicos aí e Deus deixou, por exemplo, a ciência da matemática, né? Deus deixou tantas ciências aí em tantas áreas para que a gente pudesse ser beneficiados. Mas nós precisamos estar atentos para não deixarmos ser seduzidos como Adão e Eva foram seduzidos pela serpente e foram enganados, né? Pensando que não estavam fazendo algo errado. E eles pecaram. Precisamos estar atentos. Mas para que a gente possa ter esse conhecimento, precisamos ter a nossa vida no altar do Senhor, orando, jejuando, lendo a Bíblia, tendo o nosso momento de devocional com Deus, tendo essa intimidade com Deus, que muitos que caminharam na multidão com o Senhor Jesus, quando Ele passou aqui, não tiveram essa intimidade com Deus, né? Com Jesus, caminharam com Ele, mas não tiveram aquele momento próximo, não tiveram aquela intimidade de conhecer Jesus como Ele é, né? Você está aonde? Caminhando na multidão? Entre a multidão? Ou você quer ter Jesus bem pertinho de você? Para você ter Jesus bem pertinho de você, você tem que prestar atenção nisso que eu disse anteriormente. Tem que haver uma vida de consagração. Entendendo, adolescentes? E isso a gente começa desde a infância. Desde a infância. Mas se você não teve oportunidade de aprender isso desde lá da sua primeira infância, ou por a sua família não ser cristã, não se preocupe, comece agora. Isso mesmo, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Eu não tive essa oportunidade.
Eu fui conhecer Jesus na minha adolescência também, como eu já disse aqui. E o Senhor, Ele me abençoou e tem me abençoado a cada dia. E Ele pode também. Comece agora ter este momento de intimidade com o Senhor, para você não se deixar ser enganado, né, pelas astutas ciladas do inimigo, porque é isso que ele faz em todo tempo, preparando ciladas, preparando armadilhas para que as pessoas elas venham cair e venham acreditar em falsas verdades, certo? Então, a gente precisa entender que a palavra de Deus, a Bíblia, né, ela é a nossa regra de fé. E tudo que a gente precisa, nós encontramos ali. 1 Samuel, capítulo 2 e 6, está escrito que a vida é um dom de Deus. E que só Ele tem o direito de dar ou tirar a vida, tá? Os cientistas, eles pensam que poderão criar vida, né? Eles podem continuar pensando que podem, mas os seus planos serão frustrados, porque quem pode apenas dar e tirar a vida é Deus, tá? A gente não precisa cair nessas falsas verdades, tá? Porque se a gente vive uma vida de oração, de leitura da palavra do Senhor, o Senhor vai dar entendimento, tá bom? Deus, Ele é todo poderoso, Ele é soberano. Quando é que a vida começa? A vida começa, né, na barriga da mãe, lá no ventre da mãe. Olha que o nosso enfoque bíblico, né, que antes mesmo de Deus nos formar, antes mesmo de estarmos lá na barriga, né, nossa mãe, o nosso texto da nossa lição fala sobre isso. Ele já nos conhecia, ele já sabe, né, o tempo de vida que teremos. Ele sonda o nosso coração, ele sabe das nossas necessidades. Mas por que isso? Porque ele é onisciente. Ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento, ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele é onipresente, como eu já disse também. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, certo? Nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou estamos aqui, ou estamos aí, não é mesmo? Então, somente Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o que é ética? Bom, o ser humano ele tem o direito de mexer com a vida do outro ser humano? Será? Você que ele pode? Imagina a confusão, né? A clonagem também envolve uma questão de ética e de respeito ao próximo. A gente precisa entender o que é ética, né? Precisamos entender o que é ética. A ética, o que vocês acham que ela é? Você sabe o que é ética? A ética é um conjunto, a gente pode dizer assim, de princípios, né, daquilo que nós acreditamos, tá? A gente precisa entender essa importância de respeito, né, de conhecimento, porque, como eu disse, é um conjunto de normas e princípios que norteiam a conduta do ser humano. Nós já tivemos uma lição, né, no início do trimestre que falava sobre isso, né? O que você quer para sua vida? Você quer ser conhecido como, né? Você reflete a imagem de quem? Você reflete a imagem de quem? A Bíblia, ela nos alerta, né? Aqui eu trouxe o nosso sinalizador, ó. O vermelho, né? Aqui no nosso sinalizador representa o quê? O pecado. Que a gente deve se afastar do pecado. Devemos dizer não para o pecado, né? E nós também devemos nos afastar de tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, tá? Não, isso não quer dizer que nós devemos parar de socializar, não. Devemos estar afastados do pecado, tá? Do pecado. Não sei se vocês entenderam isso. Vou trazer um exemplo aqui, tá? As pessoas, por exemplo, que mentem, né? As pessoas que roubam, as pessoas que cometem crimes.
as suas ações são pecado. Mas a alma dele é importante para Jesus. A alma dele é importante para Jesus. E para ele ter esse conhecimento, Deus colocou os cristãos para anunciar o seu evangelho. E essas pessoas precisam conhecer Jesus. Tá? Entenderam? O amarelo nos dá a sinalização de precisamos ter atenção. Atenção redobrada. Ó, o perigo está se aproximando. Vamos, né, ficar bem longe dele. Vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar pelo Senhor. E o verde, que nos sinaliza que devemos viver o propósito de Deus aqui nesta terra. Né? Qual o propósito de Deus aqui? Que nós venhamos usufruir de toda a sua criação, de tudo que ele fez, e de sermos homens e mulheres, jovens, adolescentes, até mesmo crianças, que anunciem, né, o plano da salvação, que anunciem as boas novas do reino de Deus, certo? Então, mas a ética, se eu for contra os meus princípios de vida, eu vou estar tendo ética? Se eu sei que a Bíblia diz que nenhum homem pode reproduzir uma outra vida, um outro ser humano, eu estou sendo ético? Né? Precisamos entender que existem princípios que nós devemos ter bem marcantes na nossa vida. Princípios de caráter, né? Eu estou refletindo o que Jesus me ensinou de ter amor, de amar o meu próximo como a mim mesmo, de ajudar, de perdoar. Eu estou tendo princípios de individualidade, respeitando as outras pessoas que pensam diferente de mim, com amor. Eu estou tendo o princípio de união. Pensem nisso, tá? Tá bom? Então, a gente precisa entender que esse conjunto de normas, a Bíblia, ela nos mostra claramente. Só que para a gente entender, precisamos estudar. Precisamos estar lendo, né, a palavra do Senhor. E a gente também precisa entender que a sociedade precisa ver em nós este comportamento. Este comportamento que vai refletir Deus em nossas vidas. Certo? Então, para a gente concluir, né, a nossa lição, vamos fazer uma retomada aqui. O homem, ele pode buscar, então, toda a ciência, por meio da ciência, né, ser igual a Deus, mas suas tentativas não terão sucesso, né, serão frustradas, porque Deus é único, tá? E a gente já trouxe alguns exemplos aqui em relação àquelas pessoas, né, que quiseram ser iguais a Deus e que foram frustradas e não tiveram sucesso, tá? Como a Torre de Babel, como Adão e Eva, como Lúcifer, tá bom? Porque só existe um Deus, né? Que é o nosso Criador. E Ele nos conhece. Só Ele é capaz de dar a vida, tá? Você não deve ter medo de discutir, de conversar sobre esses assuntos. Porque o medo não provém do Senhor. Você deve ter temor a Deus. Você deve ter conhecimento, buscar conhecimento para poder ter base, né? Para poder defender aquilo que você acredita. Porque se você não tem conhecimento, né? Você não pode falar daquilo que você não sabe, tá? Que nem vou voltar ao exemplo lá da matemática que eu trouxe para vocês. Como é que vocês vão comprovar que 2 mais 2 é 4? Vocês vão provar pegando objetos, né, colocando 2 mais 2, vocês podem pegar palitinhos, enfim, né, vocês vão estar comprovando que 2 mais 2 é 4, certo? Então, que vocês possam refletir, que vocês possam entender que Deus, Ele é onipotente, que Deus, Ele é onisciente, Ele tem todo o conhecimento, né? Ele nos conhece, Ele sonda os nossos corações, tá bom? Que vocês possam ter uma semana abençoada no Senhor. Nós vamos estar orando. Mas não deixe, você que chegou agora,
Não deixe de dar lá seu like, não deixe de ajudar a anunciar a palavra do Senhor, tá? Compartilhe, envie esse vídeo para tantas pessoas, né, no seu grupo, nas suas redes sociais, que você acha importante as pessoas conhecerem de Deus. Nós temos da área infantil até adulto, lições bíblicas, tá bom? Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Você que ainda não aceitou Jesus e quer ter uma mudança de vida, esse é o momento. Aceite Ele como seu Salvador e você verá que a sua vida será diferente, será muito melhor, certo? Pai, nós te agradecemos e te louvamos por este momento. E também te agradecemos por aqueles que neste momento estão entregando as suas vidas para ti, Senhor. Abençoa grandemente, Senhor. Manifesta o teu poder e a tua graça sobre a vida de cada um. Escreva o nome no livro da vida de cada um que está te aceitando, Jesus. Nós oramos também, Senhor, pelos pedidos de oração, te pedindo, Senhor, estenda as suas mãos saradoras, Senhor, curando, transformando, libertando, Senhor. Deus maravilhoso, provendo tudo aquilo quanto cada um precisa. Abençoa também os nossos adolescentes, Senhor, suas famílias. Todos aqueles que estão assistindo ou que vão assistir esta lição. Que teu Espírito Santo venha sondar os corações, Senhor. E que vidas possam ser transformadas e libertas para a honra e glória do teu nome. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus os abençoe grandemente. Na paz do Senhor. Até a próxima lição de número 9. Tchau.